irmão, oração a serva do Senhor, amém? Deus possa estar abençoando ela mais ainda. Soberano Deus e eterno Pai celestial, graças te damos a Deus por essa grande oportunidade e podemos, Senhor Deus, estar aqui glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Pai celestial, tua filha vai ministrar a tua palavra neste momento. Prepara, Senhor Deus, os ouvidos, os corações, como disseste o salmista Davi, aleluia, guardaste a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim o teu povo venha guardar a tua palavra, Senhor, ouvir e praticar para a glória do teu nome. Usa a tua filha também, ó Pai, a cada dia fortalece ela fisicamente, espiritualmente. Deus, dá, Senhor Deus, sempre, ó Pai, vitória a ela, Senhor, para que ela possa não só levar a tua palavra, mas ministrar a tua palavra. Senhor, o Senhor é aquele que guarda o teu povo. Toma, Senhor, aleluia, todo, Senhor, aleluia, os propósitos dela nas tuas mãos e sela a vitória da tua filha. Usa ela como o Senhor tem usado e continua com cada um de nós nesta noite. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver o amor em meu rosto brilhar. Eita, glória a Jesus. É a nossa oração, né, irmãos? Esconder a palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. A paz do Senhor Jesus, a igreja. Essa noite para nós é uma alegria estarmos aqui para prestar o nosso culto de adoração ao Senhor, entregar ao Senhor o nosso louvor, aleluia, a nossa adoração. E eu quero pedir a você, gentilmente, fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Lamentações, glória a Deus. Lamentações, capítulo 3. E eu quero deixar para a sua meditação, aleluia, esse texto, alguns versículos aqui do capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 18, tem uma palavra aqui para o nosso coração, e nós louvamos ao Senhor porque Deus já ministrou, né, irmãos? E continuará falando conosco nessa noite, aleluia. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 18, e nós leremos então até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse eu:
já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém, queridos? Podeis assentar, glória a Deus, nessa noite, diante desse texto, né, irmãos, tão tremendo, que são as palavras do profeta Jeremias, né, quando escreve ali o seu livro de lamentações, o seu livro de lágrimas, né, de lamentos. Jeremias era chamado do profeta chorão, né? Aleluia, o seu perfil, louvado seja o nome do Senhor. Porquanto a vida de Jeremias foi um mistério muito forte, né, nas mãos do Senhor. Jeremias foi levantado para profetizar ao seu povo, e ele profetiza e vê a sua profecia se cumprir, né? Ele passa junto com o povo tudo quanto o Senhor havia falado que iria acontecer, né? Havia um juízo da parte de Deus, aleluia. O povo passaria pelo processo, uma repreensão da parte do Senhor, e isso causaria uma tristeza profunda. A palavra se cumpre, o povo é levado em cativeiro para a Babilônia. E Jeremias então escreve, falando em detalhes. Quem lê este livro observa, né, os detalhes. Jeremias descrevendo em detalhes a tristeza do seu coração. Mas o que eu quero me ater aqui, para ser bem sucinta e rápida, naquilo que o Senhor me entregou, e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, é que a tristeza de Jeremias não era uma tristeza produzida pelo mundo, né, irmãos? Foi uma tristeza produzida por Deus. E há uma grande diferença, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai explicar acerca disso, né? E quando nós lemos os escritos de Paulo, a gente consegue entender muita coisa, né, descrita pelos profetas, mas que Paulo traz para nós uma clareza, né, por causa da revelação profunda que ele tinha, louvado seja Deus, acerca da palavra, daquilo que o Senhor havia ministrado ao longo da história do povo de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, e ele fala da tristeza segundo Deus. Paulo diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu gosto de uma tradução para estudo, né, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. E ela tem um termo muito interessante. Fala neste mesmo versículo:
A tristeza, 2 Coríntios 7,10, a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. A tradução nessa linguagem diz que a tristeza que é usada por Deus, porque na verdade Deus não opera a tristeza, mas ela é consequência do pecado. Porém o Senhor muitas das vezes se utiliza da tristeza, louvado seja o nome do Senhor, para produzir arrependimento e operar a salvação. Coisa linda, irmãos, porque nós precisamos dividir aqui. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, a tristeza do mundo e a tristeza de Deus. A tristeza de Jeremias foi uma tristeza de Deus para produzir arrependimento para a salvação do povo. Deus estava tratando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus sabe o ponto exato, aleluia, onde Ele precisará atuar. Deus é cirúrgico, irmãos. Aleluia. Deus é cirúrgico. E Ele é elegância. E Ele trata com cada indivíduo particularmente. Louvado seja Deus. Nós estávamos hoje numa visita e falando acerca de um moço que está, aleluia, num cárcere. E muitas das vezes a gente olha para a situação do moço, e eu falando com a sua tia, e a gente falando com por onde que Deus vai entrar aí nesse coração. E eu disse, pode ficar em paz, estamos orando, a igreja está orando, Deus é cirúrgico, vai ter uma hora que Deus vai entrar, aleluia, vai ter uma hora que não vai ter para onde correr. Oh, glória a Jesus. Deus estava tratando, irmãos, com o povo. Aleluia. A cidade foi devastada. O povo foi levado cativo. E na leva que foi cativa foram só os bons. E na cidade ficaram os pobres, os plebeus. Aleluia. Ficou tudo devastado. Havia fome. Não era nada fácil viver em Jerusalém naquele tempo. Mas aquela tristeza, aquele sufoco, louvado seja Deus, havia um propósito. Deus estava sacudindo a cidade, sacudindo o povo, porque Deus estava requerendo arrependimento por causa da promessa de salvação. Elevada caia, a promessa está de pé, só que tem um caminho para chegar lá. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Oh, vamos levantar a nossa mão e dizer, Senhor, nos ajuda. Aleluia, porque nós precisamos trilhar este caminho para chegar no cumprimento desta promessa. Não podemos nos perder neste caminho. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Jeremias, diante da situação da cidade, oh, louvado seja Deus, porque profetizou e estava vendo a profecia se cumprir. Ele profetiza acerca da devastação da cidade. E agora ele diz o seguinte, o versículo que lemos: já pereceu a minha força, como também a minha esperança. Aleluia. E ele começa então a falar, lembra da minha aflição
Lembra do pranto, eita glória. Lembra, Senhor, da fé. Tá difícil de degustar o negócio, tá apertado, tá empressado. E ele diz: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Mas uma coisa, ele se levanta, aleluia. E o texto vai dizer no versículo 21 que lhe vem à memória do coração e a esperança nasce dentro dele. Aleluia, porque ele conhecia a promessa de restauração, e então ele lembra das misericórdias do Senhor, e ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não morreremos nesta tristeza, mas entenderemos o propósito disso para alcançar do Senhor vitória. Eita glória a Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Aleluia. Elas não têm fim, porque grande é a fidelidade do Senhor. Dia a dia, aleluia, dia a dia nos levantamos e nos deparamos com a misericórdia do Senhor. Oh glória a Jesus. O salmista Davi vai dizer no Salmo 23, aleluia: certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida na face desta terra. Ele diz então: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A tristeza não impediu Jeremias de buscar-nos, porque a tristeza, aleluia, que Deus utiliza, ela não te paralisa. A tristeza do mundo oprime, a tristeza do mundo paralisa, a tristeza do mundo é opressora, porque ela não produz fruto, ela produz morte, ela destrói, ela desfaz aquilo que o Senhor construiu. Mas a tristeza que Deus usa é caminho para restauração. Ei, irmãos, eita glória. Caminho de restauração muitas das vezes vai ser caminho de tristeza. Elevando, Grécia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a tristeza produzida e utilizada por Deus, que a gente se apropria para entendermos quem somos, o que precisamos. Oh glória a Deus. Observarmos o nosso estado, nos humilharmos e dizermos: Senhor, Tu és bom, eu espero em Ti, aleluia. A minha porção vem do Senhor, diz a minha alma, eu estou esperando no Senhor. A tristeza de Jeremias não impediu de buscar. Neste mesmo capítulo, versículo 25, lá estava o profeta, diante desse estado, dizendo: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Ele é bom para a alma que o busca. Oh glória a Deus. Olha como muda, irmãos. Olha como Ele muda. Oh glória a Deus. Olha como o seu comportamento muda. Louvado seja o nome do Senhor, porque não importa o que você está passando, mas quando você começa a identificar, aleluia, e entender o que Deus está fazendo, você procura logo o seu lugar e se posiciona e diz: Senhor, eu estou em Ti. A minha vida, aleluia, está
nas tuas mãos. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Começa a chamar Deus de bom, exaltar a bondade de Deus, aleluia, porque quando Deus utiliza da tristeza, do processo que estamos, a transformação dentro de nós, Deus te leva a um nível maior. Deus avança contigo. Deus te tira dos pés desta terra e te leva para subir com asas como de águia, para ver sobre as alturas, para correr e não se cansar e não se fatigar. É aqueles que buscam, é aqueles que esperam no Senhor. Glória a Deus. Bom é para o homem, disse Jeremias, suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário, ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Aleluia. E ele então começa a descer e dizer: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. É fácil que fere, farta-se de afronta. Coisa linda, irmãos, é se derramar na presença do Senhor, porque esse é o caminho para a restauração. Louvado seja o nome do Senhor. A tristeza de Jeremias não o impediu de buscar. Versículo 55, ele diz: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Oh, glória a Deus. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Versículo 57, tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas, não temas. Não temas, não temas. O choro pode até durar uma noite, disse o salmista, mas a alegria vem ao amanhecer. Eita glória! Só amanhece para quem espera, só amanhece, aleluia, para quem compreende, irmãos. Só amanhece para quem sabe a sua posição, para quem entende o que Deus está operando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jeremias, entendendo todo aquele processo, convoca o povo ao arrependimento, ao retorno, ao elevai o sépia, a entender o que Deus está fazendo. Irmãos, tem um clamor do Espírito na terra para a vida de cada um de nós individualmente. Deus está trabalhando na nossa vida. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma demanda, uma situação, mas eu quero te dizer: Deus é contigo, não temas. Entenda, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda. Louvado seja Deus, porque eu sei, aleluia, que o Senhor me vê. Jeremias diz: o Senhor não rejeitará para sempre. Aleluia. Versículo 31, versículo 32. Ainda que entristeça alguém, não usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ele não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Eita glória! Jeremias dizendo, aleluia, parece que está tudo fora do lugar, parece que é para afastar, mas não é para afastar, é para trazer para mais perto. E muitas das vezes, para Deus nos trazer para mais perto, a gente vai precisar entrar dentro de processos tremendos na vida, irmãos. Mas é o Senhor chamando: vem para perto. Estou chamando a tua atenção. Estou permitindo
te esquecerem. Podem até desistir de você por causa das tuas falhas. Podem até te lançar para o escanteio por causa dos teus pecados. Mas eu quero te dizer que Deus não joga ninguém na lata do lixo. Eita glória! Aleluia! Ele te chama esta noite. Eita glória! Ele te diz: tem oportunidade para você. Tem um caminho de arrependimento. Tem um caminho de salvação. Tem uma eternidade com Cristo te aguardando. E Ele te escolheu para herdar a vida eterna com Ele. Aleluia. O caminho, aleluia, para a restauração é o caminho do arrependimento. Eita glória a Jesus. Jeremias vai dizer assim para aqueles que fazem essas perguntas na terra: é porque isso, é porque aquilo, é porque acontece isso, se Deus é tão bom. Talvez havia essa indagação, e eu creio que sim, dentro do coração do povo, porque ainda que naquela situação, talvez eles se perguntariam: pois bem, se somos um povo escolhido, por que passamos tudo isso? Aleluia. Mas enquanto eles estavam pensando assim, eles ainda não haviam entendido, aleluia, a obra que Deus estava realizando. Aleluia. E Jeremias então, glória a Jesus, diz, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Aleluia. O que produz a tristeza em nós é o pecado, mas muitas das vezes Deus se utiliza da tristeza, eita glória a Jesus, para que a gente possa alcançar arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Arrependimento não é remorso. Irmãos, isso é algo que nós precisamos entender nos dias que estamos vivendo. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é vergonha. Remorso é quando muitas das vezes é descoberto um pecado. É a vergonha quando um pecado é descoberto. Isso é remorso. Deus não trabalha com remorso. Eita glória. Na verdade, quando nos colocamos diante dele, ele sabe quando o arrependimento é genuíno ou é remorso. A gente pode enganar o pastor, enganar o pai, enganar a mãe, enganar o esposo, a esposa, oh glória a Deus, enganar a igreja, a instituição, a igreja, a placa. Irmãos, mas o Senhor nos conhece. O Senhor não estava querendo do povo remorso, porque remorso era a posição que eles estavam. Chorando, aleluia, mas cuidado, nem toda lágrima é de arrependimento. As lágrimas de Judas não foi de arrependimento, aleluia, mas as lágrimas de Pedro foram de arrependimento. O que diferenciou esses dois homens foi a consequência, o fruto produzido. O remorso produziu a morte, mas o arrependimento produziu a transformação daquele homem. Pedro se transformou num evangelista, num homem ganhador de almas, porque o remorso, ele produz morte. Remorso é produzido pela tristeza do mundo. Cuidado, elevaio, come na sébia, porque a tristeza do mundo tem escravizado
Cuidado, porque a tristeza do mundo, ela está com uma roupagem de humildade, de arrependimento, mas não há fruto. Pelo contrário, oprime a pessoa. Aleluia, o remorso oprime, irmãos. O remorso leva para a depressão, o remorso leva para a opressão, o remorso paralisa, é consequência da tristeza do mundo. O remorso faz com que você entre num casulo, com que você fique dentro de casa. Relevância. O remorso produz vergonha. Agora o arrependimento não. Eita glória. Quando a tristeza usada por Deus, aleluia, atinge o nosso ser, irmãos, pelo contrário, arrependimento, a gente começa a dar fruto, aleluia. A árvore, ela é plantada junto a ribeiro de águas. Eita glória. Deus utiliza da tristeza, mas a árvore está plantada junto a ribeiro de águas. Vai dar fruto na estação própria. Não tem vergonha. Não tem vergonha da doença, não tem vergonha da morte, não tem vergonha do luto, não tem vergonha do sofrimento, não tem vergonha do seu processo, não tem vergonha. Pelo contrário, transforme em testemunho, e o nome do Senhor é glorificado. Dá o seu fruto na estação própria. Deus está até se utilizando da tristeza. Mas a tristeza de Deus, ela não nos entristece. Que mistério é esse? Porque a tristeza utilizada por Deus, a Bíblia diz que até a tristeza, ela salta de alegria. Tu está entendendo essa palavra? Deus está nos preparando para esse tempo, forjando um povo diferente, irmãos. Está forjando uns crentes diferentes. Oh, glória a Deus! Nós estávamos falando aqui nesta manhã, na escola dominical, acerca da sutileza do gnosticismo presente nos nossos dias, onde todo mundo só quer ter prazer na vida, essa alegria desacerbada, sem compromisso com a palavra, ser feliz a todo custo, aleluia. E o importante é estar muito bem. Isso é um pensamento gnóstico, irmãos. Isso é um pensamento que não é novo, porque Levácia, ele é o mesmo, Satanás é o mesmo, é a antiga serpente. Ele só muda a roupagem, mas ele continua nas gerações investindo, aleluia,